Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vamos ler mais um texto em Mateus, capítulo 5, um texto bem conhecido, e que eu sempre estou voltando ali para as nossas considerações. Mateus capítulo 5, do verso 3 até o verso 8. Até o verso 7. Mateus capítulo 5, do verso 3 ao verso 7. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Fala aos nossos corações através da mesma, para que possamos entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E como já foi pedido, mas reiteramos aqui diante de Ti, se há alguém entre nós que ainda não tem tomado uma decisão ao Teu lado, que possa fazer esta noite, não pela minha persuasão, nem por qualquer coisa que eu fale, mas sim, ó Deus, pelo ministério do Teu Santo Espírito, trabalhando nos corações de cada um de nós que aqui estamos, e que aquele que porventura ainda não crê no Senhor Jesus possa manifestar fé nesta noite. E aqueles que já têm professado fé em Cristo Jesus, mas precisam de forças, precisam de ânimo, precisam de coragem para viver a vida cristã do dia a dia, que o Senhor possa fazê-lo, dando a Deus esta capacitação que vem do Senhor mesmo, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Isaías escreve este livro num contexto bem interessante, porque ele escreve uma palavra que tenha o propósito, tenha a ideia de chamar o povo a uma reconciliação com Deus. Porque quando nós olhamos para os capítulos anteriores, por exemplo, capítulo 48 de Isaías, capítulo 48 de Isaías, do versículo 1, vai dizer o seguinte: Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir, de repente agi, e elas se cumpriram, porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze, ou seja, cabeça dura. Não é? Esse povo de Israel é um povo cabeça dura. Eu tenho falado, eu tenho conversado, eu tenho provado que eu sou Deus, eu formei vocês, eu chamei vocês, mas vocês de tão cabeça dura que são, olha o que diz ali, né? E tens a testa de bronze, ou seja, pode falar que não vai ouvir, não vai entender. Pode provar, pode desenhar, vai continuar no pecado. E era este o contexto no qual estava vivendo o povo de Israel. E por isso que Isaías vai começar a sua palavra, do capítulo 53 pelo menos, dizendo o seguinte: quem creu em nossa pregação
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, aqui são perguntas que ele faz, ele começa com retóricas aqui. Ninguém está crendo. Eu estou pregando e ninguém está ouvindo, ninguém. O nome do Senhor está sendo falado, pregado, conclamado, mas ninguém está respondendo positivamente. Tanto isso é verdade que no capítulo 6 de Isaías, logo quando Isaías tem a visão ali dos querubins, né? E ele então, depois daquela visão de Isaías, de ver os querubins voando e dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E então, no versículo 6 vai dizer, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Agora você está pronto para cumprir a tua missão. Agora no versículo 8 vai dizer, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. E disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas que fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Ou seja, o ministério de Isaías era pregar para um povo que não ia crer. Resumindo aqui, esse era o ministério de Isaías, pregar para um povo que não creria, porque era cabeça dura, testa de bronze, por causa do pecado, que eles já tinham acumulado para si mesmo. Alguns podem dizer, ou entendendo, que foi Deus que endureceu o coração do povo. Pode ser, mas por que Deus fez isso? Fez isso exatamente por causa da própria incredulidade deles. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas não é esta também a situação do povo dos dias de hoje? Não é esta a nossa situação da sociedade humana hoje? Quando você sai para pregar, quando você sai para falar do amor de Cristo, quando você sai para falar do fato de que Cristo morreu por você e você é pecador e você está indo para o inferno, o que é que você ouve? Ou um dar de ombros, não estou nem aí para a tua mensagem, ou não quero te ouvir, né? Tem pessoas que são um pouco mais duras, no sentido, eu não quero ouvir essa palavra, porque talvez teve lá um problema com o pastor, teve um problema lá não sei com quem, e aí, né, arruma toda uma justificativa, não quero mais saber de igreja. Não, a questão aqui não é a igreja, a questão não é aquele fulano ou fulano, é o teu relacionamento com Deus, é a tua vida com Deus. Só que, claro, para justificar os nossos erros, nós acabamos endurecendo e tornando-nos testa de bronze, cabeças duras, porque não entendemos que não é este ou aquele, porque, como nós já sabemos, certa vez Deus usou uma mula para falar. E Deus vai usar homens pecadores, como eu, como você. É a graça dele, por isso é graça. Isso não torna Deus menor, menos soberano, ou menos interessado, se eu posso usar essa palavra, em que você se converta do seu pecado. Claro que Deus quer usar homens santos, Deus quer usar a igreja, homens e mulheres separados para Deus, consagrados, claro que sim. Mas Deus muitas vezes vai usar pessoas que talvez, ao nosso olhar, à nossa visão, não são dignas de estar ali. Vai você discutir com Deus? Não é esta a questão. Isaías era um homem santo, Isaías era um homem acima de qualquer suspeita? Eu não sei. Mas Deus usou Isaías. Lembram de Jonas? Jonas, temente a Deus, obediente, certo? Não! A primeira vez que Deus chamou Jonas, que é relatado na palavra, que Deus chama Jonas para pregar nele, o que Jonas faz? Ele foge. O que Deus, na nossa concepção, deveria ter feito? Tá bom, vai Jonas, vai lá para a boca da baleia, lá do peixe, você vai morrer lá, eu vou chamar outro. Deus fez isso? Não, Jonas, é você que vai, e é você. Talvez ninguém gostava muito de Jonas, talvez Jonas não queria, Jonas não estava, ao nosso olhar, não estava digno de cumprir aquela missão.
Mas Deus, na sua graça e soberania, disse: você vai, e é você que eu quero. Tanto é, o coração era tão pequeno de Jonas que nós sabemos do final, quando ele fica aborrecido, quando o povo se converte. Não é? A questão aqui não é quem está falando. A questão não sou eu. Quantas pessoas se perdem nisso? Se você espera que eu seja santo, sem erro nenhum, sem pecado qualquer, para ouvir a palavra de Deus, qualquer pessoa que ache isso está redondamente enganado. Está redondamente enganado. É claro que se espera que o pastor, que o pregador, que o profeta, aquele que está falando, né, esteja vivendo uma vida. Eu não estou aqui justificando pecados, tá, irmão? Não é isso, não é? Eu estou falando apenas do fato que há uma necessidade de reconciliação entre o homem e Deus. E quantas vezes esse homem simplesmente usa como desculpa, com a sua testa de bronze, com a sua cabeça dura, para justificar o seu pecado. Eu não vou na igreja porque o fulano, eu não vou porque o ciclano. Você não vai porque você não quer. Você não vai porque você está dando as costas para Deus. Você não vai porque o seu coração é duro. Você não vai porque você não quer dobrar-se ao Senhor. É simples assim. É simples assim. E esta era a realidade daquele povo. Percebam, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, o contexto da nação de Israel era de incredulidade. O contexto dos nossos dias, de igual forma, é de incredulidade. Irmãos, eu não estou falando do mundo, necessariamente. Eu estou falando de nós, igreja. Estou falando de nós. Também, né, do mundo, né, aquelas pessoas que não professam a Cristo, mas estou falando de nós também. O contexto do nosso viver é de incredulidade. Nós professamos um Deus que muitas vezes nós não cremos nele para sustentarmos-nos, para nos dar a providência necessária que nós precisamos muitas vezes. Nós não cremos num Deus que ele pode, ele está conduzindo a sua igreja. Era de incredulidade e hoje não é diferente. Temos falado já domingo passado, se não me falha a memória, falamos sobre a igreja de Laodiceia, né, e como ela vai manifestar essa apostasia, ela vai manifestar essa incredulidade. E no versículo 2, então, vai dizer: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Apesar desse contexto, apesar dessa realidade, era daqui, esse texto é um texto profético, da onde descenderia o Cristo, da onde descenderia aquele que haveria de salvar os homens, e a redimir as almas daqueles que, estavam perdidos, rumo à condenação eterna. É desse contexto estéril, é desse contexto infértil, é desta terra seca que o Senhor Jesus haveria de sair. E qual é o contexto aqui? É um contexto de sequidão espiritual. Esta era a realidade do povo de Israel. Agora, a pergunta é, tanto com relação ao povo de Israel, nos dias em que Isaías estava pregando, quanto nos dias em que nós estamos vivendo, a menos que eu esteja enganado, mas a minha leitura é que estamos vivendo sim uma sequidão espiritual. Estamos vivendo sim um tempo onde você pode falar para alguém e as pessoas não estão muito preocupadas, e nós mesmos como os cristãos muitas vezes estamos talvez desenvolvendo pouco ou fazendo tão pouco do que nós realmente poderíamos fazer. Eu não estou falando de fazer coisas, de realizar coisas grandiosas, eu estou falando de comunhão com Deus, eu estou falando de relacionamento com Deus, de tempo com Deus, de leitura na palavra, de oração, de sentir realmente a presença do Senhor. Eu não estou falando de quantas pessoas eu saí e converti hoje, nessa semana, não estou falando disso, eu estou falando de relacionamento com Deus, estou falando de santidade. E quando estamos nesse contexto de santidade, de separação e consagração, o Senhor vai fazer. Mas estamos vendo, irmãos, muitas vezes um contexto em que nada se faz efetivamente, nós vamos ver isto, o porquê. E esta era a realidade de Israel.
Isso fica bem claro e fica bem ilustrado lá em Ezequiel 37, do verso 1 ao 10, porque é outro profeta, é claro, agora o profeta Ezequiel, mas falando da mesma realidade do povo. Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao verso 10, vai dizer o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Senhor Deus, a estes ossos: eis que farei entrar no Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, Ezequiel estava num vale e viu ali um monte de ossos secos. É claro que esses ossos secos representavam o povo de Israel, representava a vida espiritual do povo de Israel. Até que o Espírito Santo veio e falou com ele e disse: profetiza para que eu possa reviver esses ossos. E então Ezequiel profetiza, e aqueles ossos então começam a criar tendões, criar carne, criar pele, se levantam, não é? E no versículo 10 vai dizer: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, reviveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Percebam aqui, nós vemos qual era a situação de Israel, e mediante a palavra de Deus, o que acontece? Aquele povo é revitalizado, é regenerado e toma vida novamente. Mas o fato aqui é que a realidade de Israel era de sequidão espiritual. Portanto, se no contexto do Velho Testamento ou do povo de Israel era isto, não é diferente do nosso tempo. Não era diferente no tempo de Cristo. Porque o que é que faz com que nós vivamos de forma estéreis, espiritualmente falando? Ora, se vivemos estéreis, ou seja, não produzimos, somos inférteis, espiritualmente falando, é porque não estamos desenvolvendo a vida espiritual. E como é que eu sei se eu não estou desenvolvendo ou não? Qual é o critério que vai demonstrar? Jesus, quando estava falando com a mulher samaritana, ele vai dizer: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, nós precisamos adorar a Deus, e precisamos adorar a esse Deus em Espírito. João 5,44 vai dizer o seguinte: Jesus fala o seguinte: como podeis crer, Jesus falando aos homens, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como podeis crer? Qual que era o problema do povo de Israel? Quem creu em nossa pregação? Não é? Ele não começa com esta palavra, quem creu, ninguém estava crendo. Olha o que Jesus diz aqui: como podeis crer, vós os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Ou seja, qual que é o problema do ser humano? Ele busca glória para si. Deus é Espírito, e importa que nossa adoração seja em Espírito, a Ele. A nossa vida seja uma vida de adoração a Ele. Como é que isso funciona na prática? E por que eu estou dizendo que talvez vivemos num tempo estéril, não somente no mundo, principalmente porque no mundo não entende isso, né? O homem natural não entende, não aceita as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, mas na igreja também. Porque nós estamos vivendo um tempo em que tudo é muito social. É o outro, é o amor. E agora o pastor falou heresia, né? Irmãos, lembram, por exemplo, da mulher Ciro-Fenícia? Daquela mulher que
pediu ali um milagre para o Senhor, e o Senhor disse: não é lícito eu tomar o pão da boca dos meus filhos e jogar aos cachorrinhos. Jesus não passaria hoje pelo crivo daqueles que buscam um evangelho social. Como, Senhor? Ela veio a ti? Cadê o seu amor? Se Jesus fosse pastor hoje, semana que vem já tinha uma reunião para tirar ele do cargo. Não, esse não serve. Tem que ser mais amoroso, mais filantrópico, Senhor. A mulher veio a ti. Tirar o pão dos cachorrinhos para dar, o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Que conversa é essa? Que palavra dura foi essa? Semana que vem Jesus já estava fora da igreja. Não, vai procurar outro lugar. Ou eu estou errado? Tem que ser filantrópico, tem que olhar com amor. Não que nós não possamos, o amor, né? O Senhor Jesus nos manda em João amarmos uns aos outros, porém isto não pode implicar na glória a Deus. O que Jesus estava mostrando e fazendo ali que ela entendesse é que a glória é para Deus. Eu não estou aqui para fazer um trabalho social. Eu estou aqui para ensinar você que você precisa glorificar a Deus, independente dos homens. O que os homens vão dizer de você, o que os homens vão pensar, eu não sei, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em adorar a Deus. Você está disposto a isto? Estamos dispostos a isto? Não, eu sou socialmente saudável. Eu preciso estar bem com todos, porque assim então eu vou estar provando. Jesus não foi aceito socialmente, tanto é que ele foi crucificado. Se quisermos seguir a Jesus, precisamos entender esse ponto. Toma a tua cruz e siga-me. Não existe seguir a Jesus e ser aplaudido por todos. Irmãos, o que vemos hoje nas mídias sociais é constantemente uma busca por aprovação, pela glória. Olha como eu sou bom, olha como eu sou bonito, olha como eu sou forte. Eu fui na academia, homem rã, e tira a foto e posta, glórias para mim. Aonde está a glória para Deus? Não que você não possa ir numa academia, por favor, não estou dizendo isso. Mas estamos vivendo um tempo que é postagem e postagem, parece que só tem isso. E nada mais além disso. Posso citar mais um exemplo de como Jesus não era tão filantrópico quanto muitas vezes nós ouvimos isso. Lembra daquele homem que era paralítico? Seus amigos levaram ele até em cima do telhado e depois desceram ele numa corda. Lembram desse evento? Quando Jesus viu esse homem, o que Jesus falou? Os teus pecados estão perdoados. Está de brincadeira, né, Senhor Jesus? Os teus pecados estão perdoados. Os amigos dele carregando essa cama pesada, um homem pesado, talvez obeso, não sei, né? Porque ele não caminhava, não tinha como se locomover, então com certeza não era fácil de carregá-lo. E colocaram ele até o telhado, subiram ele. Eu estou parafraseando, estou conjecturando aqui, né? Não estou estabelecendo uma verdade. Mas subiram ele até o telhado e desceram. O que Jesus tinha que ter falado na primeira vez que viu aquele homem? Levanta e anda. Que insensatez, que insensibilidade de Jesus é essa? Mas ele vai dizer: perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê? Porque é isto que ele queria ensinar. Ele não quer ensinar que o problema do ser humano é questão física, é questão material. O problema do ser humano está no fato de que ele não quer adorar a Deus. Tanto isso é verdade que os fariseus, os escribas que estavam ali, começaram a criticá-lo. E Jesus você acha que é difícil eu perdoar pecados? Então, agora levanta e anda. E aí o homem se levantou e começou a andar. Mas o primeiro milagre que ele... Imagine você, né? Anos numa cama, seus amigos, todo aquele trabalho, aí você ouve de Jesus: que pecado, esse homem não tem pecado, ele não anda, ele não faz nada mal para ninguém, ele vive numa cama ali, dependendo de todo mundo. Que pecado esse homem tem? E o Senhor vem com uma palavra dessa dizendo que os seus pecados... Ele não tem pecado, eu tenho, eu faço umas coisas, faço uns erros, faço uns negócios, uns rolos meio loucos aí, eu tenho pecado, mas ele que mal fez. Os irmãos entendem? Eu não estou aqui negligenciando o amor com o qual o Senhor Jesus Cristo
falou para nós amarmos uns aos outros? Claro que não. Mas este amor não pode negligenciar o nosso trabalho de glorificar a Deus com a nossa vida. E é aí que nós nos tornamos estéreis, nos tornamos uma terra seca, porque foi desse contexto que Jesus veio, uma terra seca. E é nesse contexto que nós estamos inseridos. Estamos buscando glória. A igreja precisa de nome, ela precisa de likes, nós precisamos de ter eventos que chamem a atenção. Não precisamos de nada disso, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo dirigindo as nossas vidas. Nós precisamos de consagração constante, de comunhão com o nosso Deus. E todas as coisas o Senhor vai acrescentar conforme a vontade dEle. Por isso, é importante que nós reconheçamos que nós somos essa terra seca, esse coração infrutífero, esse coração estéril, e que precisamos da graça do Senhor para fazermos alguma coisa. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobre? Já temos falado sobejamente sobre isso, mas nunca encarece demais nós repetimos. O que é ser pobre de espírito? Senão você reconhecer que eu não tenho nada para ofertar para Deus. Ora, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas eu não tenho nada para te oferecer, Senhor. Eu não tenho nada para lhe dar. Eis aqui a minha vida. Toma, faze-a como o Senhor quiser. Use-a como o Senhor desejar. Esta é a sua oração? Ou a minha oração ou a sua oração, a nossa oração? Senhor, eis aqui a minha vida. Faze como o Senhor desejar, mas desde que seja do meu jeito. Desde que o Senhor me leve para aquele lugar, desde que o Senhor me dê aquele trabalho, aquele emprego. Faz como o Senhor quiser, desde que seja daquela forma. Aí não é como Ele quiser. Nós precisamos estar prontos a ouvir do Senhor, vai para lá, e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Não foi isso que Davi fez? Isaías fez? Quem irá por nós? Quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías vai responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não tenho nada para te oferecer, eu não sou bom, Senhor. Não há nada em mim. As nossas obras, Isaías vai dizer, são como trapos de imundície. Nossas obras para nada servem para a tua glória. Mas eis aqui a minha vida, se tu quiser fazer alguma coisa, faz, conforme a tua vontade. Mas tem essa nossa tendência de sermos estéreis, agradando a homens, sendo aplaudidos por homens, enquanto que Deus não estava, o próprio Senhor Jesus Cristo não estava preocupado com isso. Tinha um outro Senhor, que nós vamos falar talvez daqui a pouco sobre isso, lembra daquele que ficava no tanque de Betesda? Era também um paralítico, e ele esperava a água se agitar, e aí o primeiro que entrasse ali naquele tanque era curado. 38 anos nessa situação. Aí Jesus chega para ele, quer ser curado? Como que quer ser? Claro que ele quer ser curado. Mas a grande questão que eu quero trazer aqui é, depois de 38 anos, será que Jesus não podia ter ido antes? E só curou ele? Havia uma multidão de coxos, de paralíticos ali. Talvez Jesus tenha curado outros. Tanto é que em João, no capítulo 31, vai narrar ali o fato de que Jesus, se fosse contado os feitos de Jesus, não caberia livros no mundo, Talvez tenha curado muitos ali naquele tanque. Mas enfim, é relatado que Jesus curou apenas ele, mas Jesus poderia ter ido antes. Por quê? Jesus quer mostrar que não é a água, não é o anjo que desce, mesmo que isso acontecesse, o que eu não creio, é mais uma lenda, era mais uma crença cultural do que realmente um fato, mas o que Jesus quis mostrar não é anjo, não é água. O que vai curar você é quando você buscar a glória de Deus, e não buscar homens, não buscar crendices, mas buscar tão somente aquilo que glorifica a Deus, e isso nós encontramos na sua palavra.
Não somente isto, nós temos também Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca que não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Uma segunda questão que vai falar de nós, não somente a nossa esterilidade espiritual, nós como sociedade, mas também, não somente essa esterilidade, mas também a nossa enfermidade. Certa vez um colega professor, conversando com ele, ele cria no fato de que depois que você se converte, você não pode mais ficar doente, porque se você ficar doente é pecado. Eu falei, rapaz, onde é que tu tirou isso? Está lá, Isaías 53, rapaz, homem, não faz isso, né? É claro que não é esse o contexto. A enfermidade que está falando aqui não é enfermidade física, literal, é enfermidade espiritual. Não, mas está dizendo aqui, você não é da linha dos teólogos literalistas, né? Agora te vira. É só você voltar para o capítulo 1 de Isaías. A própria Bíblia se explica, a própria palavra se explica. Isaías capítulo 1. O Senhor vai falar a Isaías, vai dar uma visão a Isaías, e aqui no capítulo 1 e no início você vai perceber isso. Versículo 4 vai dizer então: ai dessa nação pecaminosa, ou seja, está olhando para a questão pecado, não é a questão física, né, mas a questão do pecado, a questão moral do povo, a questão espiritual do povo. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ele não está falando de feridas literais, está falando do pecado. É uma figura de linguagem aqui que ele está usando. E da mesma forma, lá em Isaías 53, é exatamente a mesma coisa. Não está falando de cura natural, física. Está falando da necessidade da cura espiritual que nós precisamos. E era uma situação degradante, quando nós vamos olhar ali, né, a situação do povo, o quadro do povo, era uma situação degradante. Mas o problema é que o povo se acostumou com isso. Se você olhar no capítulo 3, nós lemos aqui esta situação do capítulo 1, né? Agora, se você olhar o capítulo 3, verso 16 de Isaías, vai dizer o quê? Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descobertas suas vergonhas, naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes, as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales, as bolsas, e aí por aí vai. Ou seja, eles estavam numa degradação espiritual tão grande, mas ainda assim, eles estavam orgulhosos da condição deles. Ele narra aqui, ele coloca como ilustração as mulheres que colocavam os pendentes, todos os penduricalhos, e tinham os sininhos nas pernas, e saíam andando com passos curtos, para poder os sininhos balançar, para todo mundo notar a presença delas. Irmãos, o Brasil é um país, um dos países que mais gastam com cosméticos. O que é cosmético? Artifícios para embelezar. Embelezar o quê? Embelezar aquilo que Deus já fez bonito. Não estou dizendo que não possa usar, mas o que percebemos muito é um exagero. Pessoas gastam às vezes o que não têm. Pessoas ficam horas na frente do espelho para se arrumar. Já falamos sobre isso, uma ilustração, uma pessoa que eu conheci, ela ficava horas no espelho para vir para a igreja.
Ninguém quer ver o seu batom, o seu cabelo. Esse não é o objetivo aqui. O objetivo é que nós estejamos juntos para adorar a Deus, glorificar ao Senhor. Mas o Brasil, a nossa sociedade, e falando de Brasil, é esta a realidade. Não que a mulher não possa ali, né, eu ia falar se melhorar, né? Não, eu vou arrumar briga para mim, né? Mas não que a mulher não possa se arrumar, não é claro que sim. Mas estamos falando do exagero, como é narrado ali em Isaías capítulo 13, versículo 16 em diante. Há um abuso nisto, há uma observação exagerada nisto. Precisamos olhar, dizer até onde isso realmente está glorificando a Deus. É a glória a Deus ou para mim? Mas esta é a situação. E o problema é que podemos nos acostumar. Tem um programa de televisão de uma doutora que tira manchas, marcas, né, que pessoas podem ter no corpo, às vezes ali um calo, uma coisa que cresce, né? E às vezes pessoas já de uma certa idade, meia idade, aí vai lá para se consultar com ela e para tirar aquele calo, tirar aquela mancha ali, aquelas marcas, né? A minha pergunta é, por que ficou tanto tempo com isso? Talvez há momentos, há situações que não tinha condições, eu não sei, né? Mas por que ficou tanto tempo com isso? Por que se acostumou com isso? E esse é o problema. Quando nós nos acostumamos com aquela coisa que está errada, quando nós nos acostumamos com aquela enfermidade espiritual, nós nos acostumamos com aquele pecado, e ele passa a fazer parte da nossa vida, e nós não conseguimos fugir disso. E aí então mostra o quão necessitados nós estamos. E por que não cremos? Isaías vai dizer, quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor. Cristo foi manifestado para aqueles que são estéreis, para aqueles que estão doentes, cujas feridas estão abertas. Estamos vendo na sociedade constantemente pecados, feridas abertas. No mesmo quadro ali de Isaías, capítulo 1, a mesma realidade. E não somente isto. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Um povo que vive em sequidão espiritual, um povo que vive com as suas feridas abertas, e um povo que vive sem direção, andando sem direção. Ou seja, será que esse povo não precisa de Deus? Será que essas pessoas que estão vivendo nesse contexto, tanto do contexto em que Isaías estava falando, quanto no nosso contexto hoje, quantas pessoas estão sofrendo por causa do seu próprio pecado, mas não conseguem perceber isso? Porque estão andando sem direção, andando no escuro. Ora, Deus é luz. E se nós estivermos andando na direção dele, estaríamos andando na luz. Mas aquele que não anda na sua direção está nas trevas e vai andar como que batendo cabeça por aí. Qual é a vantagem disso? Vamos chegar aonde? A 100 anos, talvez o máximo, com uma conta bancária ótima, excelente. Bons carros, boas casas, e daí? Chegou aonde? Não que essas coisas não sejam boas, e não possamos glorificar a Deus com os nossos bens, devemos fazê-lo. Mas a questão é, este é o todo, este é o final, este é o propósito para o qual eu fui criado, este é realmente o propósito para o qual eu fui colocado nessa terra, só para ganhar dinheiro, angariar para mim, ter mais, ao invés de eu confiar que Deus pode me dar, porque é isso que o mundo diz, é isso que o mundo fala. Eu estava vendo esses dias um documentário, um vídeo, sobre como é que tem pessoas, você deve ter até falado sobre isso, como é que tem pessoas que conseguem comprar carro zero com o mesmo salário que eu? Porque muitas vezes se endivida sem ter condições de fazê-lo. Não ganha para tanto, mas como o carro zero é status, é sinal de status, de condição social, e eu vou ser respeitado, aí eu vou fazer. Eu vou ter que comprar, mesmo que eu me endivide.
Se você tem condições de ter um carro zero, tenha. Né? Não é isso que eu estou dizendo, tá, irmãos? Mas por quê? Andamos sem direção. Andamos simplesmente para onde o nariz está apontando e para aquilo que o mundo está dizendo que nós devemos fazer. E em Mateus capítulo 5, então, nós vamos ver ali, pessoas que vivem em sequidão espiritual precisam reconhecer isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles cujas feridas estão abertas, estão chorando. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E isso só vamos encontrar em Cristo Jesus. Precisamos entender que essas feridas abertas não são naturais, mas são os nossos pecados que Deus está olhando para o nosso pecado e está dizendo: eu não gosto do que estou vendo. O que eu estou vendo é feio. O que estou vendo me repulsa, me dá repulsa. O que eu estou vendo, não pensem que Deus está olhando para que bonitinho, olha, ele é pecador, que coisa. Não. Nós somos alvos da ira de Deus. Nós somos filhos da ira. Deus está olhando para o nosso pecado, Ele não está gostando do que Ele está vendo. Essas feridas abertas, essas coisas que nós fazemos, coisas que falamos, Deus não se agrada disto. Nós precisamos chorar por isto, pelo que fazemos. Bem-aventurados, versículo 6, os que têm fome e sede de justiça. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Você já imaginou ovelhas num pasto, cada uma andando pelo seu... O que vai acontecer? Vão se perder, não vão se alimentar direito, vão buscar qualquer pasto, não vão saber. E aí bate a fome na ovelha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça. O que é a justiça de Deus? Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós, perdidos que estávamos, sem direção, não buscando a luz de Deus, estávamos nas trevas, cada um se desviava pelo seu caminho, batendo cabeça, andando como o mundo anda, tonto, que nem bobo, que nem um biruta por aí. Mas chega um momento que nós precisamos entender essa condição. E vai bater a fome de uma direção, de alguma coisa certa, de uma localização e de um referencial. Não, eu quero seguir por aqui, e é por aqui que eu quero ir em direção à luz. Deus é luz, só que Ele estabeleceu o seguinte, que a sua justiça está no seu Filho. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esta é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele enviou o seu Filho para morrer por mim, pelos meus pecados que desagradam a Deus, pelos seus pecados que desagradam a Deus. Não é o que você faz, não é o que eu faço, mas é o que eu estou fazendo com Cristo Jesus na minha vida. Você já reconheceu Ele como Salvador da sua vida, você já reconheceu Ele como Senhor da sua vida, como aquele que morreu por você. Quem crê no Filho de Deus, não será julgado. Mas quem não crê, a direção é certa, já está condenado. Se tem alguém nesta noite que ainda não entendeu isto, a palavra do Senhor está dizendo para você, venha a Cristo. Pessoas como nós, que estamos nessa sociedade, tal qual a sociedade de Isaías, nós estamos necessitados demais para não crermos em Cristo Jesus. Estamos necessitados demais para virarmos as costas para Ele. Estamos necessitados demais para ficarmos com a nossa cabeça dura, dizendo, eu não quero servir a Cristo. Estamos necessitados demais, estamos estéreis, as nossas feridas estão abertas, estamos andando por aí como ovelhas sem pastor, cada um se desviando pelo seu caminho, andando nas trevas, um assovia para lá, eu vou para lá, outro assovia para lá, eu vou para lá também, agora surgiu uma moda, eu vou nessa moda agora a moda é outra, eu vou nessa moda também. Não é isto. Em Cristo, seguindo a Ele, a direção que Ele estabeleceu para nós, a justiça
fome e sede de justiça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Sigamos Ele, sigamos na direção dEle, busquemos a Ele, para que possamos experimentar a fé depositada em Cristo Jesus e todas as bênçãos que advêm da segurança de seguirmos ao nosso Senhor. E desta forma, temos a certeza no coração de que se o Senhor Jesus Cristo voltar hoje, estaremos com Ele no céu. Se você não tomou essa decisão, faça isso hoje. Se você já tomou, mas alguma coisa te perturba, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa conduzir você. Toda lágrima, toda frustração, toda dúvida seja tirada do seu coração e seja colocada aos pés de Cristo e confiando nele para a glória e honra de Deus Pai. Amém? Vamos passar para a celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A orientação é que nós estejamos aqui buscando entender o que estamos fazendo. Tanto o pão quanto o cálice aqui representam o corpo e o sangue de Cristo. Não se transformam em corpo ou sangue, apenas representam. Por isso que ele vai dizer: em memória de mim. Ou seja, estamos fazendo isso em memória daquilo que Cristo fez. Sendo assim, quando tomamos o pão e tomamos o cálice, nós estamos relembrando a obra de Cristo. Ele foi humilhado, foi traspassado, ele foi crucificado e não abriu a boca, porque ele morreu por mim e por você. Isto é algo grandioso demais para até mesmo nós entendermos e compreendermos com a nossa mente limitada. Mas o fato é que ele o fez por amor a mim e a você. E se eu fizer isso em pecado, não considerando isto, ou seja, tomando isso como uma coisa de somenos, uma coisa pequena, é isso que Paulo vai dizer, que a palavra do Senhor vai nos dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como de costume, a gente sempre pede um minuto de silêncio para que nós possamos estar nos colocando na presença do Senhor, estarmos nos colocando diante de Deus agora em oração, para que então possamos tomar deste pão e tomar deste cálice. Portanto, quero pedir que os irmãos baixem suas cabeças e orem em silêncio. E depois desse tempo, quero pedir que o irmão João, por favor, ore, encerrando esse tempo de oração silenciosa. Deus, obrigado, Pai. Esse dia maravilhoso, Pai, que tu nos deu, por esse noite maravilhoso. Eu te agradecemos, Senhor, apesar de não merecermos nada, Senhor. O Senhor nos deu por todos conosco, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Agora te agradecemos, Pai, por essa lembrança que nós temos que fazer, Pai. Nunca nos deixe, Pai, esqueçamos que o teu sacrifício fez naquela cruz, Pai, porque nós possamos estar aqui hoje, Pai. Nunca nos deixe esquecer, Senhor, do grande sacrifício naquela cruz. Amém. Agora, Pai, muito obrigado, Senhor. Nos perdoa nossos pecados, Senhor, nossas
transgressões, Pai, porque sabe, Senhor, que nós não podemos te agradar totalmente. Obrigado, Pai, por tudo que tu nos até hoje. Continua nos abençoando, Pai, é que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, quero convidar aqui irmão Fernando, por favor, pode nos auxiliar? Cantaram o hino Pão da Vida. Hino Pão da Vida. 186. Enquanto nós cantamos este hino, o irmão vai distribuir o pão. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Todos receberam?